sua voz seja mais ouvida que todas outras. Olá, chegamos até você com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. É com grande alegria que chegamos até você para compartilhar da Palavra do Senhor. Desejamos que tenha um tempo especial de reflexão e de celebração ao nosso Deus. Que a Palavra fale aos corações e edifique também as nossas vidas. Nós celebramos esse culto em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Emanuel, Deus conosco. Deus que está contigo, seja onde você estiver, tendo esse momento de celebração ao nosso Deus. Queremos saudar também a todos com as palavras bíblicas de Isaías, capítulo 55, versículo 11, onde nós lemos: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações, em nossas mentes, que a palavra do Senhor nos permita uma reflexão, que a palavra, quem sabe, também possa nos admoestar, nos advertir, nos mostrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Que a palavra do Senhor cumpra o propósito nas vidas de cada um de nós. Convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque por meio da tua palavra tu falas conosco. Que sejamos nós dispostos a ouvir e que possamos permitir que a tua obra opere transformação nas nossas vidas. Edifique a cada um, venha, Senhor, com tua palavra, falar, mostrar a tua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Jesus tem preparado para nós um mundo cheio de paz e de alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Olá, estimados, venho aqui para trazer, e tenho essa tarefa a cumprir, a palavra de Deus para vocês, e nós encontramos para esse final de semana o texto que nós temos em Efésios, uma carta que está no Novo Testamento, Efésios capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo 22. Esse é o texto que nós vamos trabalhar. Mas antes de entrarmos no texto e ver o que ele nos diz, a gente pode perceber, e já vou preparando vocês para perceberem, que ele fala a nossa realidade hoje também. Aqui no Rio Grande do Sul é muito forte a questão, por exemplo, de uma rivalidade entre times de futebol. Quem é do Grêmio e não é muito simpatizante não de quem é do Inter e vice-versa. E não podemos esquecer ainda alguns outros times, por exemplo, o Juventude ou então ainda outros. Desculpa se eu não citei o seu, mas a rigor existe uma certa oposição, uma certa rivalidade, sendo que na verdade se trata de futebol. Futebol deveria ser um entretenimento e não uma religião. Tem gente que às vezes vive futebol como uma religião, uma pena.
não conseguem perceber que isso é para ser algo para se divertir e não para sofrer. E como tem sofredores nesse mundo do futebol. Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer? Não é só no futebol que isso às vezes acontece, também é no meio social. As pessoas criam muitas vezes rivalidades políticas, não conseguem conversar com os outros, não conseguem se achegar aos outros e às vezes também assim a postura de vida de cada um acaba se tornando uma certa... fica aficionado em se opor a alguma coisa. E hoje nós vamos falar justamente de que isso pode ser um problema também existente dentro da igreja. Pessoas que não conseguem viver a união que Cristo promoveu. E, consequentemente, também não conseguem entender, de certa forma, ou pelo menos não plenamente, o que Jesus Cristo fez por nós. Né? Como é possível viver unidos por meio de Cristo Jesus e ser igreja nesse mundo? Não para batalhar contra os outros, mas batalhar pelos outros. E isso é algo que a gente vai aprender no texto desse autor aqui na carta aos Efésios. Aqui diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então esse é o texto que nós temos a partir da carta aos Efésios. E é um texto muito importante. A carta aos Efésios é uma carta que trabalha muito a questão da igreja. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o objetivo da igreja? E como nós que somos parte da igreja, como é que nós devemos viver? Então essa carta está focada a não só a comunidade de Efésios, mas provavelmente também na época foi escrita como uma carta que circulou por várias comunidades. Esse é um aspecto histórico da carta. E o que a gente percebe no capítulo 2, versículos 11 a 22? Ele começa dizendo portanto, significa que ele já está desenvolvendo uma consequência de algo que ele havia dito antes. E para a gente entender isso, a gente precisaria dar uma lida no capítulo 2, os versículos que antecedem. E o que antecede ali, justamente, é algo bem interessante, que ele diz assim, nos versículos 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí vem, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Então, olha só, a carta está se dirigindo a uma comunidade de pessoas que não eram consideradas povo de Deus. Eram pessoas que viviam nos costumes
pagãos, ou seja, não eram judeus, eram pessoas que estavam vivendo a sua vida dentro do Império Romano na época, com as tradições e costumes das pessoas que viviam nesse mesmo império e que seguiam, às vezes, várias divindades, viviam dentro de um esquema pronto de vida. Mas eles receberam uma palavra do apóstolo Paulo que anunciava, que pregava, que trazia agora para eles uma novidade, que Deus havia se manifestado concretamente em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é a revelação de Deus. Que Jesus Cristo também é aquele Deus que se fez gente. Ou seja, que a religião que eles cultivavam era aquela que dizia que eles precisavam ser melhores, cada vez melhores, para alcançar a Deus. E agora, Paulo traz para eles a notícia de que não, é o contrário que aconteceu. É Deus quem se esforça e vem até o ser humano para trazê-lo para perto de si. Foi uma virada no pensamento. E agora eles estão sendo alertados de que Deus fez isso para todos, e não só para um grupo e nem só para outro grupo. Os judeus, que tinham uma história com Deus, e as promessas dadas a Abraão, a Isaac, a Jacó, reafirmadas a Moisés, anunciada pelos profetas, toda a história do povo de Israel foi marcada pelo agir de Deus que queria trazer para perto de si esse povo, para que esse povo fosse uma bênção para todas as nações. E foi mesmo, porque Jesus nasceu como um judeu. Foi dali, dessa história, que Deus manifestou o seu amor por toda a humanidade. Então, o que o autor está dizendo? Ele está dizendo muito claramente, olha, vocês acolheram o evangelho que Paulo anunciou a vocês, que Jesus Cristo é aquele, o próprio Deus que desceu e veio até nós, e fez reconciliação conosco. Por isso, agora, pelo que Jesus fez, nós podemos viver unidos, tanto judeus como também gentios. Nós podemos fazer parte de um só povo, ser uma só igreja. Não há mais rivalidade, porque ambos necessitam de Deus, e Deus se mostrou em Jesus Cristo. E então ele está dizendo, olha, não é o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, não é o que os judeus tinham de promessa ou que vai decidir, afinal de contas, aquilo que determina a vida de vocês para alcançar ou viver com Deus. É o que Deus fez por vocês que determina aquilo que vocês vão ter de relacionamento com Ele. É Deus quem se aproximou, é Deus que veio ao encontro, é Deus que se fez gente junto e ao lado daqueles que buscam a Deus, aqueles que querem a Deus, e também Jesus é o convite para aqueles que ainda não acordaram para isso. E aí vem uma consequência. Ele diz, portanto, Deus fez tudo por nós e nos prepara para vivermos na sua vontade. E Ele fez isso por meio de Jesus. E Ele diz, portanto, vocês que viviam separados agora estão unidos. Isso é muito importante. Olha, nós vivemos num contexto onde muitas vezes nós temos uma certa rivalidade com forasteiros. Eu lembro sempre de novo a todo mundo que nasceu em Nova Petrópolis, que inclusive eu não nasci aqui. Também sou, de certa forma, um forasteiro aqui. Mas isso não significa que deveria haver uma certa rivalidade entre nós. Muito pelo contrário, deveria haver um acolhimento, principalmente no que diz respeito à fé. Não no sentido de que quem chega aqui, então pode expressar a sua fé do jeito que quiser. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente deveria identificar quem crê como um irmão, como uma irmã, e não um forasteiro. Não é porque não faz, talvez, alguns costumes que a gente tem aqui, que ele deveria agora ser enxotado daqui, ou então ele tem que viver como alguém de segunda classe, por exemplo, na vida da comunidade. Se alguém crê em Cristo e se achega à nossa comunidade, ele é um irmão na fé, é uma irmã na fé. Não deveria haver distinções de quem é daqui ou quem não é daqui. Paulo está dizendo claramente isso. Né? Ele está dizendo, olha, teve um tempo em que vocês também não creram, e agora vocês creem. Olha que coisa fabulosa. Né? Então assim,
agora vocês fazem parte da graça de Deus, então vivam também dessa graça de Deus entre vocês. Se Deus agora trouxe a reconciliação com Ele, Ele também trouxe a reconciliação entre nós. E nós somos chamados a viver juntos para servir a Deus. É impossível servir a Deus sozinho. Eu preciso viver, eu preciso crescer, eu preciso ser edificado numa vida de comunidade. Justamente nas dificuldades de ser comunidade, onde eu devo exercer o amor, o perdão, onde eu devo acolher as pessoas, sabedores de que o que Deus fez por mim, Ele fez também pelo outro. O texto está trazendo isso. Então ele diz, portanto, no versículo 11. E aí no versículo 16 ele vai dizer, pois. Então ele está agora desdobrando essa ideia. Olha a estrutura do texto. Começa dizendo, portanto, que nos liga ao texto anterior. Agora, no versículo 16, ele diz, pois. E aí ele continua, né? Jesus é aquele que nos trouxe para perto de Deus. E nos trazendo para perto de Deus, fez com que nós nos aproximássemos também. Consegue visualizar essa imagem? É muito bonita, né? Deus no centro e todo mundo se achegando a Ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo também dessas pessoas. Nós estamos indo para um centro comum, uma unidade que nós temos no agir de Deus em nosso favor. E aí ele cita algo muito interessante. Ele fala assim, que foi Jesus quem fez de dois povos, vamos dizer assim, né? Os judeus e os gentios, um só povo, né? E ele fez isso aonde? Na cruz. Ele destruiu a inimizade. Ele trouxe agora a amizade, ele trouxe agora a proximidade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Nós nos unimos em torno do Pai. Então assim, a comunhão cristã, o ser igreja, é acolher. Mas acolher como? Para quê? Para que o Pai seja reconhecido como o centro de nossas vidas. Para que a gente viva em paz com Deus e a gente se reúna ao entorno desse Deus e viva a vontade dele. E qual é a vontade dele? Que todos sejam salvos. Que todos acolham essa mensagem de reconciliação e de paz. É Jesus quem, por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício na cruz, agora une a todas as pessoas junto a Deus. Quem o aceita, quem aceita o que Cristo fez, esse está agora unido ao Pai e unido a outras pessoas. Vida de fé é vida comunitária. E por isso é tão importante nós deixarmos rivalidades que não valem a pena de lado. E perceber que isso nos afasta de Deus. Porque se eu não quero me aproximar do outro, então também não posso ir em direção ao Pai. Percebe a dinâmica da imagem desse texto? Se o outro não me é querido, e se eu não posso exercer amor por sobre o outro, então também não posso me aproximar do Pai, porque eles estão indo, então eu vou ter que ficar para trás. Não é isso que você quer da sua vida. Ou é? Então o texto é muito rico em nos trazer dicas preciosas para a gente manter o foco certo. Somos chamados para viver juntos. Juntos é melhor. Juntos estamos perto do Pai. Por quê? Porque é o Pai quem nos uniu por meio de Cristo Jesus. Fantástico esse texto. E aí depois, no versículo 19, vem mais um portanto. Olha só. Então no versículo 11, o portanto era ligado com o que vinha antes. Depois, no 16, ele diz pois, ou seja, o desdobramento do que ele fala do versículo 11 até o 13. Desculpa, o pois vem no 14. E aí no 19, ele já diz assim, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre fundamentos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Pensa numa outra imagem que eu vou te explicar agora. Pena que eu não tenho aqui como te mostrar. Mas se você conseguir pensar numa ponte de arco, onde ela é construída com pedras. Os romanos faziam isso também no Império. Eles começavam a colocar as pedras empilhadas e estaqueavam elas para construir elas de uma forma de um arco. Quando chegava no final, alguma coisa tinha que dar sustentação. Ou você colocava uma viga, um pilar ali, ou então você colocava a tal da pedra angular.
que sustentava toda a estrutura. Você consegue imaginar? Vai crescendo ali um arco de pedras, né? Não havia cimento ou alguma coisa que colasse elas, e quando chega lá no final, elas estão todas estaqueadas, se coloca uma pedra em ângulo que se firma com o seu peso por sobre as outras, mantendo toda a estrutura firme. Jesus é a pedra angular. É Ele quem nos sustenta unidos. É Ele quem nos coloca juntos. Numa construção quadrada não seria muito diferente. Se você tem uma pedra que é uma quina, mas que ela tem força suficiente para dar estrutura a toda a parede, ela é uma pedra fundamental. Se você tirar ela, cai tudo. Então assim, Jesus é o centro da igreja. Jesus nos une como irmãos e irmãs. Sem Jesus não há igreja. Mas quem quer se aproximar de Jesus e quem quer viver com Jesus e viver dessa oferta, vai ter que viver com outros, porque todos estão indo na mesma direção e estão sempre se aproximando e crescendo na mesma direção. É impossível viver a fé em Deus sozinho. Nós precisamos de Cristo porque Ele trouxe a reconciliação para as nossas vidas. Nós precisamos dos outros porque os outros estão também se aproximando do mesmo Cristo. Deus é o centro, Deus nos une. E a igreja é chamada a ser esse local onde todos se unem para orar, para viver juntos, para exercer o amor e o perdão e também para adorar e aprender e crescer na fé. É para que Jesus Cristo seja exaltado, Jesus seja reconhecido sempre de novo. E viver juntos é um exercício de ser fortalecido, amparado e também consolado, mas também muitas vezes desafiado. E também muitas vezes nós percebemos o quanto ainda de nós precisa ser transformado na convivência com os irmãos e com as irmãs. É assim que a igreja funciona. E ele termina dizendo no versículo 22, nele, em Jesus Cristo, né? Vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do seu Santo Espírito. Ou seja, Deus está agindo em nós para que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Isso acontece quando nós estamos juntos. É verdade que frutos do agir de Deus vão se manifestar também na nossa vida isolado, às vezes em algum lugar ou um lugar onde não há outros cristãos. Mas isso só é possível porque a gente já aprendeu vivendo juntos. Certo? Então, o convite desse texto é nós sermos uma igreja unida e fortalecida em Cristo Jesus e reunida ao entorno dele. E aí ele diz assim, que a gente vai ser edificado para que Deus manifeste, né? Para que Deus faça morada em nós por meio do seu Santo Espírito. E lá no capítulo 4, ele vai explicar o que significa isso. E aí vale a pena dar uma olhada. Ele diz assim, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, que está ali no versículo 22. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então ele está dizendo exatamente essa imagem. A igreja é o lugar onde as pessoas vão vivendo juntos porque estão indo na mesma direção, ao encontro e na vivência e na presença de Deus. Deus nos une. O fundamento da igreja, o centro da igreja, o que faz com que haja comunhão é a presença de Deus. E nós só podemos chegar lá sempre juntos. Que Deus nos dê essa direção e esse discernimento para sermos igrejas também, para sermos igreja, melhor dizendo, aqui onde nós vivemos. Que a gente consiga convidar as pessoas que às vezes nem se acham parte disso ou acham que não podem fazer parte disso. A gente anuncia a reconciliação que Cristo trouxe para nós e convide-as para vir junto conosco ao encontro do Pai e crescermos cada vez mais na nossa unidade, porque estamos nos abraçando com o nosso Deus. Queridos, ser igreja é um desafio, mas ao mesmo tempo é uma dádiva. Deus nos reconciliou com Ele e também
assim nos promove a reconciliação entre nós. É bom viver e ser igreja. Que Deus te abençoe, que Ele te instigue a viver isso e que Ele te traga também muito amor para que você possa amar todos aqueles que te rodeiam na fé e também na esperança que Jesus nos trouxe e nos traz. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu te convido a orar comigo. Querido e bondoso Deus, obrigado por mais esta oportunidade de celebrar culto a Ti. Muito obrigado por Tua palavra que nos mostra que pela cruz de Cristo nós somos reconciliados contigo. Que a cruz é uma ponte que nos une a Ti, ó Pai de amor. É uma ponte que nos une ao nosso semelhante também. Ajuda-nos, Senhor, a viver como pessoas reconciliadas contigo, que confiem em Ti, que contem contigo no dia a dia de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a viver como pessoas reconciliadas conosco mesmos, com o nosso passado, com a nossa história de vida. Ajuda-nos, sobretudo, a vivermos como pessoas reconciliadas com o nosso próximo. Isso é difícil muitas vezes. Nós não temos forças próprias para perdoar o ao outro. E nós somos orgulhosos demais para aceitar o perdão do outro. Perdoa-nos por isso. E ajuda-nos a andar neste caminho de paz, neste caminho de reconciliação que Teu Filho Jesus nos abriu, nos mostrou, andou por Ele e nos convida a andar por Ele também. Obrigado, bondoso Deus, que não somos mais estrangeiros diante de Ti. Não somos estranhos, mas somos filhos e filhas e membros do corpo da Igreja de Cristo nesse mundo. Ajuda-nos a aceitar as pessoas, como falamos, que são de fora, que vêm morar entre nós. Ajuda-nos a acolher as pessoas que procuram a nossa comunidade, que se tornam membros desta comunidade. Ajuda-nos a acolher as pessoas como refugiados de países diferentes, que eu me lembro que também estão entre nós, aqui no bairro da Fazenda Pirajá, irmãos e irmãs da Venezuela. Colocamos em Tuas mãos as nossas vidas e especialmente as vidas das pessoas fragilizadas pela doença, pelo luto, pelas crises de toda a ordem. Pedimos a Tua bênção a todos que nos acompanham. Pedimos que a Tua paz nos guie, nos guarde, enquanto oramos como Cristo nos ensinou, o Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê alegria, que Deus te dê a paz, que Deus te dê esperança em cada novo amanhecer. Fiquem assim na paz e na graça de nosso Deus e sirvam ao Senhor com alegria
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me faz